Vamos a seguir con Fray Diego Melo, que está desde San Pablo, Brasil. Lo voy a presentar, es vicedirector del CEFRAS, el Servicio Franciscano de la Solidaridad. Pertenece a la provincia Inmaculada Concepción de Brasil. Animador vocacional y animador de Justicia, Paz e Integración de la Creación, JPIC, como le dicen. Diego nació el 26 de agosto de 1983 en Layes, Santa Catarina. Recibió el hábito franciscano en 2004 en la ciudad de Rodeio. Realizó el curso de filosofía en Curitiba en 2007. En 2011 finalizó el curso de teología en el Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis. Profesó solemnemente en la Orden Franciscana el 5 de noviembre de 2009 y fue ordenado diácono el 4 de diciembre de 2010 y ordenado sacerdote el 2 de noviembre del 2012. Actualmente el hermano Diego destaca la importancia de estar al lado de quienes más lo necesitan. Acá lo vamos a citar al hermano Diego. Nosotros, como Servicio Franciscano de la Solidaridad, estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso de acoger, cuidar y defender a quienes más lo necesitan. Es el subdirector presidente de CEFRAS y en este momento asumió la coordinación de la carpa franciscana, contando con el apoyo de otros frailes, hermanas y principalmente voluntarios. Lo volvemos a citar: promover acciones y actitudes de solidaridad con los empobrecidos y excluidos, contribuyendo a la transformación social a la luz del modo de vivir franciscano y enunciar del Evangelio. El hermano Diego nos va a compartir por qué somos una unidad con todo lo creado, la fuerza del Evangelio, de la creación, la potencia de la espiritualidad franciscana. Te damos la palabra, Diego. Ok, muchas gracias. Les pido perdón porque yo no hablo español, yo voy a hablar un portuñol. Más o menos, si no comprendes, puedes preguntar. Muy bien. Me gustó mucho la presentación de Tomás porque habla de la realidad. Y acá nosotros tenemos una música que es muy conocida, Tudo está interligado, baseada en la Laudato Si, el Sínodo de la Amazonía. Esta canção se tornou um grande mantra nesta certeza de que todo está interconectado. E se lo creemos que todo está interconectado, não podemos ignorar o prisma ou a clave de leitura de que a fé nos propõe em nosso análise. Também nós outros que miramos a este mundo, a nossa casa comum, temos que haver este prisma de la fé. Dado que a religiosidade, a transcendência, o desejo de elevar-se, experimentar o eterno presente no tempo, é uma das características antropológicas do homem. Não podemos falar de cuidado da casa comum sem considerar esta realidade que nos apresenta a fé. Então, se queremos falar aqui da importância da fé, ao considerar o tema proposto, nós poderíamos fazê-lo desde vários prismas ou correntes teológicas, carismas, dons, pero se somos fascinados por Francisco, el hermano universal, então eu vou proponer algumas pistas de reflexão sobre como ele, Francisco de Assis, cultivou a justiça, a paz e o cuidado da criação. O nosso contributo franciscano, também porque Laudato Si habla do nosso carisma, Laudato Si é o grande canto de Francisco, então vamos falar sobre isto. O segundo capítulo de Laudato Si habla de três conexões de Deus del hombre com Deus, com a humanidade e também
com a terra, com a casa comum. Então, em primeiro lugar, Francisco de Assis foi um homem enamorado de Cristo crucificado. A sua experiência mística de encontro com o Senhor em San Damián, o Senhor crucificado, marcou totalmente sua existência de tal maneira que, desde o primeiro momento hasta a sua morte, Francisco sempre teve um amor tão grande ao Cristo crucificado. Sabemos que Francisco, no 3 de agosto de 1226, abraça sua irmã muerte, portando as marcas de su amado, los signos de la pasión. La cruz foi uma experiência que marcou o começo da vida de Francisco em San Damián, pero também foi a culminação de sua experiência em Monte Alverne, de tal maneira que há uma bonita expressão que diz: se vestimos a Jesus, tendremos a Francisco, e se desnudarmos a Francisco, tendremos a Jesus, porque Francisco é muito semelhante, é a grande figura de Jesus. Mirar a Francisco, então, é dar-se conta de que seu amor por los pobres e por Cristo crucificado lo llevó diretamente a abraçar a los crucificados del mundo. En él não há separação entre o crucifixo de San Damián e los leprosos que viviam ao redor de la porciúncula. Assim, a primeira grande conclusão que sacamos é que foi a experiência profundamente mística de São Francisco e seu enamoramento de Jesus crucificado, lo que lo llevou a abraçar radicalmente a los que foram os últimos de la sociedade de su tempo. Em sua regra de vida, Francisco pide a los frailes que se sientam bem de estar entre los pobres, los lisiados, los leprosos, los humildes, los analfabetos. Em meio del pueblo crucificado del mundo, Francisco se encontrou com ele crucificado, que uma vez lhe pediu que fosse a restaurar a igreja. E aqui, desde este amor de Francisco de Assis por ele crucificado, que lo levou a este amor a los crucificados de su tempo, passamos a la segunda parte, que é este amor, esta paixão de Francisco pela humanidade, pelos homens e mulheres. Sua experiência mística não lo alejou das realidades mais humanas. Pudo compreender, por exemplo, o desejo de atenção de Frei Leão, que sonhava com ter signo de predileção por seu amado padre Francisco. E luego São Francisco, al dar-se conta de esto, lhe dá uma pequena benedição escrita com sua própria mão. Francisco é capaz de romper o precepto del ayuno de los hermanos para evitar que uno de los frailes se sienta inferior a los demás porque não pode manter sua abstinência. Francisco se dio cuenta de como las relaciones fraternales deben ser expresiones de paz, de modo que él mismo personalmente se envolvió en la mediación del conflicto entre el obispo y el prefecto de Assis, evitando así quase uma guerra civil. Francisco entende que a misericórdia deve ser a máxima expressão do amor e que nós outros devemos oferecê-la, incluso a quienes não la pedem. Esta e tantas outras histórias e relatos que hemos presenciado em las biografias e agiografias franciscanas nos dão um claro exemplo de como Francisco de Assis é um maestro de humanidade. Para ele, a fraternidade não foi expressão de uniformidade,
sino experiência de diversidade, capacidade de reconhecer os dones e talentos de cada irmão, que são reflexo da grandeza de Deus, que não se pode delimitar em uma sola forma. Assim, esta atitude de Francisco nos impulsiona a assumir uma atitude de justiça e paz hacia a obra maestra da criação, que é o ser humano. Estar fascinado por Francisco, como é o tema de nuestra condivisión, nos lleva a denunciar situações de injustiça, indiferença, prejuízos, divisões, desigualdades sociais, exclusão, hambre e miséria. Tudo isto que Tomás explanado nos toca diretamente. São pessoas, o pueblo que tem que deixar suas casas, famílias, histórias, culturas, porque a casa comum, a nossa madre terra, está em chamas, como muito bem lembrou o Tomás. E assim, uma espiritualidade verdadeiramente franciscana necessita generar um chamado profético dentro de nós outros. De lo contrário, será solamente uma expressão de um sentimentalismo lejos da realidade utilizada para, infelizmente, anestesiar as nossas consciências. Sentir a dignidade e o reconhecimento da humanidade de los menores, de los mais pequenos da sociedade, que é o começo de la verdadeira justiça. Como Tomás disse, esta conversão ecológica começa quando o dolor de los outros, o dolor dos hermanos, de los pobres, se torna também o nosso dolor. Portanto, a justiça criativa é compassiva, é intrínseca à nossa identidade criativa e fraterna do ser franciscano. E assim, então, se temos este amor de Francisco por el Senhor crucificado, este Senhor crucificado lo lleva hasta los crucificados de la humanidade. E hoje sabemos que os crucificados de la humanidade são também estes que sofrem estas injustiças climáticas. Temos que falar também que Francisco é um modelo de relação com toda a criação. Francisco é também um referencial para nós outros. Neste senso, para São Francisco, toda a criação foi um grande himno de alabanza ao Criador. A sua canção de Hermano Sol, Laudato Si, que dá título a esta encíclica do Papa, alabava a las criaturas, chamando-las a todas hermanas e hermanos. Este canto é a máxima expressão desta fraternidade cósmica, porque Francisco alaba ao Criador através de suas criaturas. Por isso ele canta: alabado seja meu Senhor, através do hermano Sol, da irmã Luna, e assim. Através de suas criaturas, por meio de suas criaturas, todo ele criado é um grande canto, uma grande canção de alabanza ao Criador. A sua atitude hacia os animais, seu cuidado com as ervas males, pedindo que não se los saquen del jardim para nada, sua mirada sensível e capaz de sacar uma hormiga chiquita del caminho para que nadie la pise, são exemplos que en el Francisco a contemplação e a fé está intrinsecamente unida ao cuidado da natureza.
Francisco é visionário que penetra mais alá da matéria, não negando, despreciando esta matéria, pero percebendo como reflexo, signo do Criador. Para Francisco de Assis, as coisas têm coração. Ele sintió su pulso e fomentou a veneração e o respeito por cada ser, por pequeno que fuera. Su coração é sinônimo de estilo de vida, é a expressão máxima do cuidado, na prática de fraternização e encanto renovado em todo o mundo. Então, recrear este coração em las personas, em la política, em la economia, em la sociedade atual, em mundo, e recuperar esta fascinação por esta grande sinfonia do universo, é o mesmo cuidado por la hermana e la madre tierra que muito bem experimentou São Francisco. Sin embargo, há que ter cuidado de não reduzir esta cordialidade franciscana a uma atividade, a programa de ONG. É mais bem uma relação de irmandade universal, criadora, de tal maneira que não é mero, como posso dizer, romanticismo, dizer que a água é minha irmã, o sol é minha irmã. Não. Em todo esto tem uma grande consciência também profética de que nós somos responsáveis por toda a criação. O canto de Hermano Sol, Laudato Si, assim, ganha uma espiritualidade ao mesmo tempo que a espiritualidade e a contemplação franciscana se expande e abraça a toda criatura. Só assim também o cuidado, o mesmo cuidado que tem São Francisco com o Senhor, o mesmo amor com o Senhor crucificado, então se torna concreto em el amor pelas pessoas e também se torna uma aliança pelo cambio da nossa sociedade, da nossa mentalidade. Portanto, a ecologia, esta defesa da ecologia, se deve fazer esta ajuda no cuidado integral, na integridade da criação, deve ser programa de vida de nós outros. Como nos recuerda Laudato Si, no capítulo 2, esta harmonia de São Francisco com Deus, com o prójimo e com a terra é uma espécie de cura, de sanação que rompe com o pecado original. Podemos dizer que em Francisco encontramos estado de inocência original. De todo esto concluímos que os valores de justiça, paz, integridade da criação penetram e configuram a nossa identidade franciscana como fraternidade e minoridade, como contemplação e missão apostólica. Todos estes aspectos estão interconectados, tudo está interconectado, tudo está interligado. Nosso cuidado por Deus não pode estar desconectado do amor por nossos irmãos e irmãs e, portanto, do cuidado da nossa casa comum. Isto é o que Francisco nos inspira e nós outros, como fascinados por Francisco, temos que nos apropriarmos de isto e dar a nossa contribuição como franciscanos a la iglesia, a la sociedad del mundo. Gracias. Muchas gracias, hermano. Se escuchó perfecto, se entendió perfecto, si era una preocupación.